Olá pessoal, boa noite. Essa aqui é uma aula gravada, uma aula síncrona gravada de cálculo 1. A gente vai fazer um passeio pelo primeiro roteiro. A gente pode ter aí a intervenção de um aluno ou outro que vai estar interagindo ao vivo com a gente. Tá? Então, pedir para a área técnica tocar a vinheta e a gente já volta para a aula. Opa, estamos de volta aí. Vamos começar a aula então. Lembrando o pessoal que está ao vivo, que é o seguinte, eu não vejo vocês lá no chat. Então, se tiver alguma dúvida no chat, eu vou pedir para alguém interceder aí pelo colega verbalmente, tá? Então, vou aqui pro roteiro. Ok, gente. Roteiro de estudos 1. Primeiro conceito que a gente vai trabalhar é limite. Né? E aí o roteiro começa com as noções intuitivas, né? Que consiste no que? A gente vai estudar qual é o comportamento de uma função nas proximidades de um ponto, digamos A, da reta real. Tá? Então, como que é o comportamento de uma função conforme você vai se aproximando desse ponto? E qual que é a jogada? Assim, qual que é o grande mistério disso aí? Né? O grande mistério é o seguinte, assim, a gente vai estar mexendo com uma coisa que até aparece em muita tatuagem, com o infinito. Mas não é o infinito, por exemplo, o infinito dos naturais, o infinito que, né, nunca acaba. Né? Cresce, cresce, cresce e nunca acaba. É o infinito de que você vai se aproximando. É um infinito aproximativo. Né? Cada vez mais próximo, infinitamente mais próximo. Né? Por isso que às vezes a gente tem alguma confusão. Mas parece tão simples, só vai, né, investigar a aproximação, né? Mas é uma aproximação que mexe com o infinito. Tá? Então vamos lá, o primeiro exemplo a gente vai dar uma olhada no comportamento de uma função fixa nas proximidades de um ponto. Então aqui está o exemplo, analisar a função f, que é uma função quadrática, né, x² menos x mais 2, para valores de x próximos de 2. Quer dizer, não me interessa quanto que vale a função em x igual a 2. Tá? Aqui em x igual a 2 não me interessa quanto que ela vale, me interessa saber o que acontece com a função conforme eu vou ficando cada vez mais próximo de 2, tanto de um lado quanto de outro. Né? A gente fala que é quando a gente está tendendo a 2. Então, a primeira forma de análise que a gente vai fazer é com essa tabela aqui. Então, eu vou chutar alguns pontos, né, e vou ver qual é o valor da função nesses pontos. Então, eu começo por valores menores que 2. Né? Começo ali um pouco longe, no 1. Depois vou para o 1,5, 1,8, 1,9, 1,95, 1,99, 1,995 e 1,999. O que a função está fazendo nesses pontos? Né? Ela começa em 2, depois vai para 2,75. Aqui, deixa eu só admitir alguém. Vai para 2,75. Depois vai para 3,44, 3,71, 3,8525, 3,970100, 3,98, 3,99 e alguma coisa. Ou seja, dá para ver, né, via essa tabela, que conforme eu vou me aproximando de 2, por valores menores, a minha função vai se aproximando de 4 também por valores menores. Então esse é o comportamento que eu consigo estimar aqui. Ok, vamos para x maior que 2 então. Eu começo lá longe no 3, depois vou 2,5, 2,2, 2,1, 2,05, 2,01, 2,005, 2,001. O que a função vai fazendo nesses valores? Vai dando 8, depois cai para 5,75, depois vai para 4,64, depois para 4,31, 4,1525, 4,030, 4,015025, 4,003001. Então, o que está acontecendo? Ela também está se aproximando, né, de 4, mas por valores maiores. Tá? Beleza, então. Então, né, essa tabela deu para sentir o que está acontecendo. Essa é uma forma de você verificar como está sendo o comportamento da função perto de um ponto. Tá? Também tem uma outra forma, que é a forma gráfica. Né? Olha aqui graficamente o que acontece. O gráfico da função é essa parábola aqui, ó, tá vendo? E conforme
deixa eu botar aqui meu lapisinho, conforme eu estou indo para 2, tá vendo? Estou indo para 2, o que está acontecendo com a função? Né? Então a imagem está aqui, ó. A imagem está aqui. Conforme eu vou indo para 2, graficamente eu vejo que ela está indo para 4, por valores menores. Deixa eu só admitir mais uma entrada aqui. Ah, não, não tem entrada não. Esse aqui é do outro aplicativo. Então vamos voltar para cá. Aqui. Ok. E aqui também. Então vou até mudar de cor aqui. Então conforme eu vou indo por valores maiores, né, eu vou me aproximando também por valores maiores. É o que a tabela estava dizendo para mim, tá certo? E é o que o gráfico também está dizendo para mim. Né? Então as duas coisas estão dizendo para mim que conforme eu me aproximo de 2, a função se aproxima de 4. Tá? É uma função muito bem comportada, né? Uma função quadrática muito bem comportada. Então ela, de certa forma, é bem tranquila de ser analisada. Tá? Deixa eu salvar aqui o meu progresso. Esse programa aqui é doido para fechar. Tá? Então vamos dar uma reunida nas informações. O que a gente pode observar é que, tanto através da tabela quanto do gráfico, conforme x se aproxima de 2, a função se aproxima de 4. Né? Então aqui, ó, então, conforme se aproxima, né, indefinidamente, eu também me aproximo indefinidamente de 4. Né? Agora, isso na verdade é um chute, para ser sincero com você. Né? É um chute, porque eu não me aproximei indefinidamente, né, pela tabela. Eu parei em algum momento. Né? No gráfico, o gráfico também, eu posso ter uma visão melhor pelo gráfico. Né? Então, não, tá? Se você não confia na tabela, professor, tá? Porque a tabela parou em 1.99 e tem muitos números depois de 1.99 até 2. Né? Na verdade, quantos números tem de 1.99 até 2? Né? Quantos números tem nesse intervalo? Né? Por isso que eu falei que a gente vai analisar um infinito. Né? Tem infinitos números. Entendeu? Entre 1.999 e 2 tem infinitos números. Eu posso colocar quantos 9 eu quiser aqui. Tá? No caso, não importa. Né? No caso dessa função, não importa, porque quanto mais 9 eu colocar aqui, mais 9 vai aparecer aqui. Tá? No caso da natureza dessa função. E aqui também, quanto mais 0 eu colocar aqui, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, mais 0 vai aparecer aqui nesse lado da tabela. Eu sei disso porque eu, de fato, conheço o processo de limite. Então, vamos lá. E o gráfico já é um pouquinho mais elucidativo. Né? Se eu for vindo para cá, eu estou andando aqui em cima do gráfico, eu vou indo para cá. Então, o gráfico dá para ter uma ideia melhor desse comportamento. Tá? Embora ambos digam a mesma coisa. Né? Então, esse tipo de comportamento a gente resume em duas frases, né? Em uma frase só, no caso, que pode ser dita de duas formas. Né? O limite da função f de x igual a x² menos x mais 2, quando x tende a 2 é 4, ou seja, quanto mais próximo de 2, mais próximo de 4 eu fico, ou a função f de x igual a x² menos x mais 2 tende a 4, quando x tende a 2. Tá? Então a função fica muito próxima de 4, quando x está próximo de 2, e vice-versa. Fica muito próximo, né? Quando x está próximo de 2, a função fica próximo de 4. E aí a gente vai usar uma notação que é essa aqui. Ó. Deixa eu botar meu azulzinho aqui que eu gosto. A gente vai escrever que limite de f de x quando x tende a 2 é 4. Ou seja, quanto mais próximo de 2 eu estou, mais próximo de 4 a minha função está. Ou também a gente pode escrever f de x vai para 4 quando x vai para 2. Então são duas formas de escrever esse processo de aproximação. Tá? Então vamos aí para uma ideia informal, né, de limite. Né? A primeira definição é essa aqui. Né? A gente vai pegar x0, um número real. Então a gente vai dizer que o x tende a x0 e vai escrever x setinha x0, então indo para x0, quando os valores de x se tornam suficientemente próximos de x0.
tá? Quando eu vou cada vez mais próximo de x0. Tanto por valores menores, né, quanto por valores maiores. Tá? Agora, não me interessa, né, o que acontece exatamente em x0. Tá? Porém, sem nunca chegarem a serem x0. Olha aí, ó. Aqui essa frase aqui, ó. Tá? Quando eu investigo um limite, gente, eu não estou aqui preocupadão o que acontece no x0. Eu estou preocupado como que a função se comporta conforme eu vou indo cada vez mais próximo de x0. Tá? Conforme eu vou indo cada vez mais próximo de x0. É esse tipo de coisa que eu estou analisando e é esse tipo de coisa que eu estou descrevendo quando eu escrevo isso aqui. O que eu estou descrevendo? Estou falando, quanto mais próximo de x0 eu estou, mais próximo de um limite aqui eu vou estar. Então vamos tocar o barco. Como eu mudei de página, eu vou dar uma salvada aqui no progresso. Né? Só que assim, nem sempre dá certo isso. Depende da função, depende do ponto, depende de muita coisa. Né? Então assim, se existir um tal ponto L, né, de forma que f de x fica arbitrariamente próximo de L, conforme o x vai para x0, aqui ó, conforme o x vai para x0, a função fica cada vez mais próxima de L. Então, a gente vai dizer que o limite de f de x quando x tende a x0 é igual a L, ou f de x tende a L quando x tende a x0, e aí vai usar essa notação aqui. Tá? Eu generalizei, a gente viu esse processo para quando x0 era igual a 2, e para quando L era igual a 4, e para quando f de x era aquele polinômio, acho que é x quadrado, deixa eu só voltar lá para dar uma conferida, x quadrado menos x mais 2. X quadrado menos x mais 2. Deixa eu admitir mais uma entrada aqui de um pessoal. Ok. Epa, peraí. Peraí que eu dei um bug aqui. Consertei. Pronto. Então vamos lá. Né? Então essas duas notações a gente indica esse tipo de comportamento. Né? Caso contrário, a gente vai usar a notação super clássica, né, de botar o não existe. Né? Não existe limite de f de x quando x tende a 0. Perdão, quando x tende a x0. Tá? Bom, a gente tem aí essa definição é informal, tá? Essa não é uma definição muito precisa, matematicamente precisa. Tá? Vou voltar aqui. E a gente recomenda, quem estiver interessado numa definição precisa, aí, dar uma olhada na nossa referência que é o Stewart. Tá? Que aí tem uma definição que a gente chama de definição por épsilons e deltas. Tá? Porque arbitrariamente próximo é um tanto quanto vago. Tá? Porque depende do que você está trabalhando. Né? Aqui tem até um exemplo de ferramentas cirúrgicas ou distância intergaláctica, distâncias astronômicas. Né? Essa é a frase correta. Vamos lá então. Algumas observações sobre esse processo de limite que a gente vem desenvolvendo aqui até agora. Né? Professor, Pode falar. Peraí que eu tô indo. então, eu queria só tirar uma dúvida. No roteiro tem uma questão que ela não deu resultado no final. Eu e meu grupo nós fizemos e todos chegaram à mesma coisa. Uhum. E aí eu queria saber se pode usar essa definição de não existe ou é para usar essa desse carinha aí que o senhor falou. Ah, do Stewart? É. Não, a gente vai usar o que tem no roteiro. Tá? A gente vai ficar no roteiro. Nesse primeiro momento, a gente não vai usar essa definição aí. Tá? A gente vai usar o que tem no roteiro. Tá bom, Rebeca? Mas no final a gente pode tirar dúvida do seu processo. Tá bom? A gente vai direto para o seu exemplo, a gente vê o que está acontecendo. Aí eu vejo o que vocês fizeram, se a argumentação procede. Tá bom? Beleza. Beleza, então. Vamos tocar o barco. E aí, assim, ó, o que acontece aqui? A gente, né, o f de x, naquele nosso exemplo, né, ele se aproxima de 4, né, das duas formas, tanto quando você vai para valores menores, quanto para valores maiores. Aqui está acontecendo dos dois lados. Pode acontecer
depende do exemplo, de só uma situação ser válida. Né? Por valores menores, se aproxima de alguma coisa, mas por valores maiores não. Pode acontecer por valores maiores se aproxima de algo e por valores menores que não. Tá? Pode acontecer isso. Aí tem uma coisa que é importante a gente ressaltar, né? Mas, cara, por que você está, né, se matando para trabalhar com valores próximos de 2? Por que você não vai logo lá no 2 e vê que f de 2 é 4? Tá? Pô, você está inventando moda, cara. Você está, né, criando chifre em cabeça de cavalo. Não, não é. Porque processos muito importantes trabalham com esses infinitesimais aí. Trabalham com essas aproximações arbitrárias, porém pequenas. Tá? Assim, a gente vai ver que tem processos que trabalham exatamente com esse tipo de aproximações, né? Muito pequenas, mas não iguais a 2, tá? Deixa eu ver aqui, o pessoal está entrando toda hora. Opa, aqui, voltando. Tá? E aí tem a pergunta aqui, por que não, né? Qual a necessidade de se fazer tantos cálculos e aproximações? Né? As respostas estão aqui, tá? São duas as respostas. Né? Primeiro que é a natureza do processo. O processo de limite, ele investiga o comportamento da função nas proximidades de um ponto. E proximidades arbitrárias, tá? Pode ser coisa muito próxima, mas nunca igual. Tá? Porque senão não é aproximação. Senão você não está lidando com aproximação, está lidando com exatidão. Tá? Então, quando a gente diz que x tende a 2, né, a gente está deixando claro que o x está muito próximo de 2, mas que não é igual a 2. Tá? E, né, em algumas situações, analisar esse limite, né, em alguns casos específicos, tá, vai ser simplesmente fazer a conta, né, botar, quer dizer, para onde que vai a função? Né? Para onde que vai a f de x quando x tende a 2? Numa família até que grande de funções, né, você quer saber para onde vai a função quando x tende a 2? Você calcula a função no 2, ela vai para lá. Né? Mas não é verdade para todas as funções. Né? É só em alguns casos específicos. O valor do limite coincide com o valor da função no ponto abordado. Isso é tão específico que essas funções vão ter um nome especial. Tá? E esse nome a gente vai aprender mais para frente. Tá? E o nosso exemplo é um exemplo desse tipo de função especial. Tá? Então, quando a gente estiver estudando funções contínuas, então a gente vai ver que são as funções mais legais de trabalhar quando você está fazendo limite. Tá? Vamos para o exemplo 2 aqui. Ó. Aí vou começar a mostrar para vocês como que pode as coisas darem errado. Né? Quer dizer, primeiro o exemplo 2 é assim, o exemplo 1 deu tudo certo, tudo maravilhoso, tabela, gráfico, ok. Exemplo 2, nem tudo são flores, tá? Nem sempre o valor do limite pode ser obtido calculando-se o valor da função no ponto. Vou dar um exemplo de onde isso não é possível de se fazer. Então vou pegar uma função que nem é muito mandrake essa função, tá? f de x igual a seno de x sobre x. Eu quero saber qual é o comportamento dela para valores próximos de zero. É óbvio que não tem como eu calcular ela no zero, porque eu estou dividindo por x, eu não posso dividir por zero. Tá? Mas, se não for zero, eu consigo calcular. Então vamos dar uma olhada. Aqui nem tem como avaliar ela no ponto zero. Mas será que tem como avaliar o comportamento dela próximo do zero? Será que ele se aproxima de algum lugar? Ou será que não se aproxima de lugar nenhum? Vamos dar uma olhada então. Vamos ver por tabela então, né? Vamos usar a fórmula vencedora. Né? Então vamos fazer uma tabela para x menor que zero e x maior que zero. Tá? Então vou começar com menos 1, menos meio, menos 0,4, menos 0,3, menos 0,2, menos 0,1 e menos 0,01 e menos 0,001. Então o que a função está fazendo? Né? Ela está indo para 0,8, 0,95, 0,97, 0,98, 0,99, 0,998 e algum negócio, 0,9999833. E olha aqui no 0,001.
é 0,99999, só depois ali da sexta casa que vai dar um 83. Ah, aqui ó, tá indo para 1, né, cara? Tá se aproximando arbitrariamente de 1. Vamos ver agora o outro lado, para valores próximos, né, mais maiores que 0. Mesma história, e vai dar a mesmíssima tabela, ó, pode ver, dá igualzinho, tá? Também se aproximando de 1. Né? E aí, se eu faço a disciplina de cálculo por tabelas, né, eu vou falar então que o limite dessa função, quando x vai para 0, é 1, fazendo cálculo por tabelas. Mas será que o cálculo por tabelas é um cálculo que vale? Ah, não sei, espera aí, vamos ver o gráfico então. Né? Eu joguei a função no aplicativo de gráfico. Ah, aplicativo de gráfico aqui, ó. Isso aqui já me dá uma informação melhor, né? Olha o que está acontecendo. Então, graficamente, eu já consigo enxergar melhor aqui, ó. Então, conforme eu vou indo próximo de 0, a função está indo aqui próxima de 1 mesmo. Tá? Conforme eu vou indo para próximo de 0, a função está indo para próximo de 1. Tá? Então, tanto a tabela quanto o gráfico estão me dizendo que, apesar de eu não conseguir calcular o valor da função no ponto, né, quando o x vai para 0, a função se aproxima de 1. Tá? Então, por essa análise, tanto gráfica, tá, quanto de tabela, de fato, eu posso chegar e escrever isso aqui. Tá? Mesmo que f de 0 não exista. Tá? Então, isso aí é a observação 2. Né? O limite existe, né? Mesmo quando o ponto não está no domínio da função. Então, essa ideia de calcular o valor da função no ponto, né, que a gente conseguiria fazer para aquele polinômio quadrático, não vai dar certo aqui. Eu vou ter que olhar com um pouco mais de cuidado. Tá? Exemplo 3 aqui, o valor do limite não depende do valor da função no ponto. Né? Então vamos olhar um outro caso desse tipo de situação, onde eu não posso analisar a função no ponto. Tá? Então aqui a função ficou um pouquinho mais complicada, foi x menos 1 dividido por x² menos 1. Eu quero saber qual é o comportamento dela próximo de 1. Então, os dois ataques que eu tenho é tabela, tá, e gráfico. Bora para a tabela. Então, para x menor, tá, então, ó, meio, 0,9, 0,99, né, a função vai se aproximando de meio, 0,5. Aqui tem um número, aqui tem um número com 2 vírgulas, mas depois eu corrijo isso aqui. Deixa eu até deixar um alerta aqui. Tem um número com... Desde o meu? É, aquele número bivirgulino ali. Eu imagino que esse 0, não tem. Né? E aí tá aqui, ó, se aproximando de meio. Conforme eu vou para valores maiores que 1, o que está acontecendo? Né? Também está indo para um valor próximo de meio. Repara que aqui está trocado, tá? Conforme eu vou para 1 por valores menores, eu estou indo para meio por valores maiores. E conforme eu estou indo para 1 por valores maiores, eu estou indo para meio por valores menores. Né? Então, de fato, a tabela está me indicando esse comportamento. Bora olhar o gráfico, o que acontece graficamente. Então, graficamente, está aqui. Ó. Graficamente, eu tenho a função descendo aqui, tem um buraco, porque eu não posso colocar x igual a 1 aqui, porque vai dividir por 0. Né? E, de fato, conforme eu me aproximo de 1, a função vem se aproximando do meio. Tanto pela esquerda, olha aí, pela esquerda por valores maiores que meio, tá? E pela direita, aqui, por valores menores que meio. Ok, bora lá. Então, vamos seguir a nossa investigação. Então, de acordo com a tabela e de acordo com o gráfico, a gente conclui que ela, de fato, tem um comportamento
de ir para meio quando o x vai para 1. Né? Então a gente está com a situação que mesmo que a função não esteja definida no ponto para onde o limite vai, ela tem um comportamento nesse limite. Tá bom? Ok. Pergunta. Né? Essa pergunta é importante. E se nós definirmos uma função g que seja igual à função f, mas que também ela seja definida no ponto x igual a 1? Eu vou dar um exemplo disso. Aqui a f, do jeito que ela está aqui, ela não está definida em x igual a 1. Né? Mas eu vou dizer o seguinte, ó, vou pegar aqui, eu vou criar uma g que fora do 1 ela é igual a f. E no 1 ela vale 2. Eu tenho essa liberdade, né? Posso criar a função que eu quiser. Então eu criei essa função g. Né? Como é que fica o limite dessa função g quando o x vai para 1? Né? Qual seria o limite? Vamos dar uma olhada. Aqui eu tenho o gráfico, né, da função f. Né? O limite para quando o x vai para 1 vai para meio. E aqui eu tenho o gráfico da função g. Tá? Função g difere de f porque em x igual a 1 ela vale 2. Alguém aí sabe me dizer qual é esse limite aqui? Algum candidato ou candidata? Pode falar, pode escrever no chat. 2. O limite é 2? Tá, então vamos lá. Isso. Lucas que respondeu. Deixa eu só anotar aqui o Lucas. O Lucas falou que o limite é 2. Aqui. Vou botar ali, ó. Lucas. Só espero que só tenha um Lucas. Todo mundo concorda com o Lucas que o limite é 2? Alguém discorda do Lucas? Por quê? Caio Henrique botou meio. Eu vou repetir de novo essa última parte, é que minha internet caiu. Caiu? Ah, tá. Eu estou perguntando qual é o limite da g de x para quando x vai para 1. O Caio falou que é meio. O Lucas falou que é 2. Quem mais? Isabela falou que vai para não ter ideia. O Jansen disse que não sabe. Lucas Justino concorda com o Caio. O Vitor está perguntando. Tá, tudo bem. E a Rebeca tá com a Isabela. Tá? Me perdi, professor. Lucas. Aqui é o Lucas Justino. Gente, então, ó, importante esse momento aqui do pessoal. Né? Pode voltar para a definição da função, prof? Posso. Matheus Henrique está jogando meio também. Espera aí que eu vou parar de coletar os dados aqui. Ó. Vou ficar aqui, Matheus Henrique. Vou botar Matheus H. Definição da função g, senhor Axel, é aqui, ó. É igualzinha a f, só que a f não está definida para x igual a 1. A g tá. A g no 1 ela vale 2. Tá? Vou lá dar mais uma olhada no chat e depois vim aqui. O Axel vai com o Lucas. Qual Lucas? Que tem um Lucas que falou que é 2. Vai com o Lucas 2, tá bom. Então aqui tá o Axel, junto com o Lucas. Então, ó, vamos ver o que está acontecendo aqui. Então, tá. Um pessoal aí, né, o Axel e o Lucas estão falando que o limite, né, de g de x quando x vai para 1 é 2, e uma galera aqui, Caio, Lucas Justino, Matheus Henrique, está falando que o limite é meio. Né? De novo, gente, o que é o limite? Né? O que o limite analisa? Analisa para onde a função se aproxima, né, quando o x se aproxima de 1. Então vem cá, gente, ó. Conforme eu estou indo para 1, por valores maiores, o que está acontecendo com a função? Aqui dá esse valor, esse. Da onde eu estou me aproximando? Conforme eu estou indo para 1, para onde a função está se aproximando? Agora eu vou por valores menores. Eu vou por aqui, a minha função dá esse valor. Eu vou por aqui, a função dá esse valor. Eu vou por aqui, tá? Para onde que a função se aproxima
quando o x vai para 1? Aqui eu estou indo para 1. Tá vendo? Ó? A função na parte azul está vindo para cá e na parte vermelha está vindo para cá. Tá? Ela está se aproximando de 2, a função? Eu acho que não, porque eu acho que está longe. O valor da função está aqui, ó. Só quando tiver no ponto, né, professor? Só vai valer isso, só vai valer 2 quando estiver exatamente no ponto. Então, pessoal, o limite aqui é meio, não é 2. O limite aqui é meio. Falou certo Caio, Lucas Justino e Matheus Henrique. Né? Caíram numa armadilha, o senhor Axel e o senhor Lucas, deve ser algum, espero que tenham 2 Lucas, né? Só o Justino e o outro. Professor, pode repetir novamente? Eu não consegui entender muito bem. Tá. Ó, eu vou voltar aqui, ó. O que o limite mede? Ele não mede o valor da função no ponto. Ele mede o valor da função para onde ele está indo conforme você está indo para o ponto. Então, vá aqui, ó, laranjinha. Eu estou indo para 1. Então, eu estou aqui com 1,5. Vou abaixando, ó. Tá? Vou indo para 1. A minha função está aqui, ó. Aqui tá, as imagens da minha função estão aqui, ó. Então, conforme eu estou indo, desculpa que eu fiz até errado, vou fazer com mais carinho aqui, para não confundir você. Vamos trocar uma cor melhor. O Arthur tá pedindo para admitir ele aí na sala. Ah, beleza. Ele não está aparecendo para mim, para eu admitir ele não. Ele colocou aqui no grupo aqui, ó. Pede para ele entrar de novo. Vou falar aqui com ele. Né? Pede para ele entrar de novo, porque eu não estou vendo ele aqui não. Lucas Reis. Daqui a pouco ele entra aqui. Tá. Deixa eu explicar aqui para Rebeca aqui, ó. Azul. Ó, Rebeca, eu estou indo para 1 aqui pela direita. A função está indo para meio por baixo. Tá vendo aqui, ó? Conforme eu me aproximo de 1 pela direita, a função está me dando esses valores abaixo de meio. E conforme eu me aproximo de 1 pela esquerda, a função está se aproximando, tá, de meio por cima. Então tem a parte por cima e a parte por baixo. Tá? Então conforme eu vou para 1, tá, a função vai para meio por baixo. Conforme eu vou para 1 pela direita, a função vai para meio por baixo. Conforme eu vou indo para 1 pela esquerda, a função está indo para 1 por cima. Ou seja, qual é o comportamento de aproximação dela? Conforme ela se aproxima de 1, conforme o x se aproxima de 1, a função f de x se aproxima de meio. Então o limite é meio. Mas a função vale 2 no ponto 1. Ela não se aproxima de 2 quando você está indo para x igual a 1. Tá? Para valores próximos de 1, a função me devolve valores próximos de meio. Por isso o limite dela, apesar dela valer 2 no 1, é meio. O limite é meio. Por quê? Porque conforme eu me aproximo de 1, né, conforme o x se aproxima de 1, a função se aproxima de meio. Esse comportamento de aproximação é o que mede o limite. Tá? Então o limite ele não se importa com o valor da função no ponto. Tá? Ele tanto não se importa porque para f ela nem tem valor no ponto. Tá? E a g até tem, tá? Mas ele é solenemente ignorado, esse valor da função no ponto. Ele não serve para análise do processo de limite. Tá? Acabei de admitir o colega. Tá claro agora, pessoal que perguntou, o pessoal que se equivocou. Professor, obrigada. Beleza. Tá? Então, ó, não interessa o valor da função no ponto quando você está analisando o limite. Claro que tem alguns tipos de função que interessa, tá? Mas em geral não.
Então não interessa o valor da função no ponto. Vamos embora. Professor, perguntaram qual seria o domínio dessa função. Da G ou da F? Fala, Júlia, G ou F? Então eu vou falar das duas então, antes que ela escreva. Vou falar das duas. Da F, o domínio é tudo. Então vou até escrever aqui, ó. Da F, o domínio é R menos o zero. E da G, o domínio são todos os reais, né? Porque essa expressão aqui, ó. Essa expressão... aqui, ó. Vou até gravar aqui. Essa expressão aqui tem um problema no 1. Fora do 1 ela não tem problema nenhum. Mas no 1 ela foi definida em separado. Tá? Então o domínio é real e aqui o domínio é R menos 0. Então a F é R menos 0. Das duas. Respondi então. Era isso que você queria. Esse domínio é R e esse domínio, esse é R menos 0 da F, R menos 0, F, porque ela não posso portar 0 aqui embaixo, que eu estou dividindo por 0, né? E da G é R, porque a G e a... Professor, Oi? não seria o R menos 1, não? Opa, seria. Quem está falando aí? O Lucas Reis. Qual Lucas? Reis. Lucas Reis. Tá, Lucas Reis. Aqui ó, Reis. É isso mesmo, perdão, viu, o querida que fez a pergunta. É o R, deixa eu botar o verde aqui, é o R menos 1, tá? Tá certo, é o R menos 1, tá? Lucas Reis. Gente, é o seguinte, ó. Quem participou dessa brincadeira aqui, ó, ganhou 0,1 na média. Então o Axel falou que perdeu, mas não perdeu, ganhou. Então Axel, Lucas Reis, o Caio, que acertou, o Lucas Justino e o Matheus H. Então está rolando aí o prêmio de bonificação. Então quem participa e não fala muita bobeira, né, acaba ganhando. Tá, Matheus Henrique, é R menos 1, tá? Tá certo, né? E é isso. Tá bom? Acho que foi que eu não entendi o que seria. Repete, por favor, querida, que eu não escutei. O domínio que você falou, eu não entendi o que é. Você não entendeu. Eu aumentei o volume aqui. Vou pedir. Domínio que você falou. Esse R menos 1 e R. O domínio. Beleza, querida, beleza. Deixa eu aumentar aqui o meu retorno um pouquinho. Atenção, técnica, aumenta o retorno, beleza. Vou lá. Aqui. O domínio é o seguinte, o domínio é o maior conjunto onde a função está definida, tá? Aqui estou com a minha F aqui, ó. Minha F é esse bichão aqui, tá vendo? Então, qual é o maior conjunto onde essa função está definida? É o maior subconjunto real que ela está definida. Eu só não posso colocar aqui dentro. Olha aí, ó. Por isso que ela não entendeu, porque não é bem verdade, né? O domínio não está certo. O domínio não está certo. Eu não posso colocar nada que faça isso. Que x ao quadrado menos 1 seja 0. Né? Ou seja, não posso colocar nenhum ponto que x ao quadrado seja igual a 1. Então eu tenho que tirar mais ou menos 1. Tá? Eu tenho que tirar mais ou menos 1. Então o domínio dela, que é o maior conjunto onde ela está definida, na verdade, são todos os números reais, exceto menos mais ou menos 1. Tá? Então aqui, nossa amiga fez bem de desconfiar. Na G, né, o problema no 1 foi consertado. Porque falar no 1 é 2. Eu não posso colocar o 1 aqui, mas eu faço ele ser 2, ok? Mas ainda resta um problema no menos 1. Então, o domínio da G, em laranja, são todos os reais, exceto o menos 1. Tá? Esse é o domínio. Esses são todos os pontos onde faz sentido calcular a função. Esses são todos os pontos onde faz sentido calcular a função. Tá?
Tá? Ainda tinha um equívoco aqui que a nossa colega pegou. Né? Não é isso, não é isso. Tá? Deixa eu salvar aqui. Deixa eu ver se ela ficou satisfeita com a minha resposta. Né? Ok? Ah, por que menos 1? O Exo já te respondeu aqui embaixo. Porque menos 1 ao quadrado dá 1. E aí vai dar 0 lá embaixo. Tá? Beleza? Menos 1 ao quadrado vira positivo. Não existe divisão por 0. Valeu? É isso aí. Ok, gente. Então tá aí. Vou seguir o barco. Aqui, ó, muito importante. Né? Vamos observar o seguinte. Ó. Mesmo sendo possível calcular esse limite de g de x no ponto x igual a 1, né? O valor de g de 1 ele é diferente do valor do limite. Tá? Nesse caso, a gente pode escrever assim. Ó. Nesse caso, a gente pode escrever que o limite de g de x, quando x tende a 1, é diferente de g de 1. Tá? Então, isso está ocorrendo. Né? Esse limite aqui a gente calculou, ele é meio. Tá? E esse valor aqui de g de 1 é 2. Vamos tocar o barco adiante aí. Outra observação. Né? De novo, batendo nessa tecla. Quando a gente está vendo o limite, a gente está querendo saber como que é o comportamento da função próximo do ponto, para onde ela está tendendo. Né? Não importa o valor assumido pela função no ponto. Mesmo que ela não assuma nenhum valor, mesmo que ali não dê para calcular a função. Tá? O que importa é o comportamento dela próximo do ponto. O limite analisa o comportamento próximo do ponto. Tá? Vamos para mais uma pergunta sapeca aqui. Ó. Pergunta. E se a gente fizer uma terceira função h, que é igual à função fg em quase todo lugar, exceto, né, que h de 1 é menos 3. Né? Então eu tenho a função f, que não existe o f de 1. Então eu vou colocar aqui, ó, não existe o f de 1. Aqui o g de 1 é igual a 2 e o h de 1 é menos 3. Mas fora do ponto x igual a 1, elas são iguais. Né? Qual seria o limite de h quando x tende a 1? Quem me fala aí aí? O Jansen já mandou aqui, ó, mandou um meio. Né? O Exxon também mandou meio. Mariana, Bruno. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Pra mim continua meio. Gente. Tá, continua. Beleza. Para, peraí. Só um instantinho aí. Tá bom já, tá bom, tá bom. Eu não tenho como ver tudo isso, tá? Mas pelo esforço coletivo, eu vou mandar um 0,1 geral aqui. Bom, foi. Gente, é meio, cara, porque não interessa quanto que a função vale no ponto, tá? É o comportamento próximo do 1. Próximo do 1, a função está próxima do meio. Então aqui é a resposta, tá? Então não precisa mais ficar flodando o chat aí que deu geral, né? Agora a gente vai falar aqui da seguinte situação. Quer dizer, a gente analisou vários casos que o limite existe, mas tem situações, né, que o limite não existe. Tá? O limite pode não existir. Né? Conforme você se aproxima de um valor, a função não se aproxima de lugar nenhum. Tá? E aí, né, vai ter um exemplo abaixo aqui, o exemplo 4, que vai chamar a atenção para a gente tomar cuidado com nossos processos de determinação de limite. Até agora a gente tem 2. É tabela e gráfico. Mas esses métodos, eles não são muito eficientes, eles têm falhas. A gente vai ver
que eles falham, tá? Então vamos lá, né? Então a gente tem por enquanto, né, e o cálculo 1 vai trabalhar dessa forma, a gente tem duas formas de encontrar o limite, tá? Tabela e gráfico. Vamos lá, então. Então a gente já viu como é que usa tabela e já viu como é que usa gráfico, tá? Por que eu não faço, então, a disciplina de cálculo 1, né, usando tabelas e gráficos? Porque esse método não é eficiente. Ele tem falhas. Vamos ver onde é que ele falha. Tá? Exemplo 4. Cuidado com tabelas e gráficos para determinar o limite. Vamos pegar essa função marota aqui, ó. f de x igual a seno de π sobre x, quando o x tende a zero. Bom, não dá para calcular f de zero porque o x está no denominador. Tá? Aí eu já estou aqui com o meu aplicativo gráfico, vou calcular o gráfico dessa função. Olha o gráfico dessa função. Para onde a função vai quando o x vai para zero? Eu não consigo nem enxergar porque ele fica um borrão aqui, ó. Então não tem como eu saber para onde que esse negócio vai pelo gráfico. Tá. Então, mas eu vou para a tabela, então. Né? Vamos para a tabela? Vamos para a tabela. Na hora que eu ponho a tabela, eu vou lá, menos 1, menos meio, menos 1 sobre 1000, tudo dando 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ah, legal. Né? Legal, beleza. Então, o gráfico me confundiu, mas a tabela me esclareceu. Vou aqui e lanço essa, né? E ainda falo, professor, me dá meu 0,1 que eu fiz a tabela. E deu 0. Né? Eu não vou dar 0,1 para você. Tá? E você não pode ficar chateado comigo. Que você fez essa tabela aqui. Né? Mas um outro colega seu poderia fazer essa tabela. Em vez de se aproximar por essas frações aqui, ó, eu vou me aproximar por outras frações. Por essa aqui, ó. Menos 2, menos 2 terços, menos 2 quintos, menos 2 sétimos, menos 2 nono, menos 2 sobre 11. Tá? O que está acontecendo com a função? Né? Repara que eu continuo indo para zero. Tá? Menos 2 sobre um número grande, cada vez maior, vai para zero. Né? E 2 sobre um número grande, cada vez maior, vai para zero. Tá? O que está acontecendo com a função? Ela está pipocando. Menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1, 1. Tanto para valores... Aqui é a mesma coisa, né? Não, peraí. Ah, não. Tanto para menor que zero, quanto para maior que zero. Está pipocando 1, menos 1, menos 1. Para onde é que a função está indo? Está indo para 1 ou está indo para menos 1? Né? Epa! Olha o que está acontecendo. Né? Uma tabela está dizendo que ela vai para zero e a outra tabela falando que ela fica pipocando entre 1 e menos 1. E aí, o que eu faço? Então, você não pode dizer, quando isso acontece, você não pode dizer que esse limite vai para zero. Tá? O que está acontecendo aqui é que a tabela não está te deixando ter uma ideia, né? Concluir alguma coisa, e o gráfico é tão ruim quanto a tabela. A tabela pareceu promissora, mas olha o gráfico. Né? Olha o gráfico, olha que coisa doida. O gráfico não ajuda, a tabela te enganou. Tá? Uma outra tabela foi feita com valores totalmente diferentes. Né? E aí, só que aí olhando, né, olhando o gráfico e olhando as tabelas, olha o que está acontecendo. Olha que análise. Né? Os valores de f de x, eles ficam pipocando, né, oscilando entre 1 e menos 1 quando o x se aproxima de zero. Né? E aí é o seguinte, né? Vou fazer até feito uma análise um pouco mais criteriosa. Né? Quando eu me aproximo de x para números com esse formato, 2 sobre 4n mais 1, né, a função fica toda igual a 1. Sempre dá o valor 1. Tá? Quando eu me aproximo para zero por pontos desse formato, a função sempre dá menos 1. Né? E quando eu me aproximo de menos 1
nesse formato aqui, 1 sobre n, perdão, quando eu me aproximo de 0 nesse formato, 1 sobre n, a função dá 0. Né? Então o que acontece? Depende do jeito que eu me aproximo de 0, a função está ora dando 0, ora dando 1, ora dando menos 1. Aí eu paro e penso. Então, conforme eu me aproximo de 0, a função se aproxima de algum lugar fixo? A resposta é não. Tá? Conforme eu estou me aproximando de 0, depende da aproximação, vai para 1, vai para menos 1, vai para 0. Né? E aí o gráfico da função te diz também que ela começa a oscilar que nem uma doida. Aqui, ó. Né? Que nem um doido. O gráfico oscila doido. Então, de forma que depende do jeito que eu vou indo para 0, ela se aproxima de qualquer valor aqui entre 1 e menos 1. Então, na verdade, essa função não tem um comportamento de limite aceitável. Ela não se aproxima de nenhum número conforme eu vou me aproximando do 0. Porque o que acontece? Depende de como eu me aproximo. Se eu me aproximo de um jeito, ela vai para 0, quando o x vai para 0. Se eu me aproximo de outro, ela vai para menos 1. Se eu me aproximo de outro, ela vai para 1. Então, ela não se aproxima de nenhum lugar quando o x vai para 0. Tá? Então, está aqui. Ó. O resumo da história é que não existe um valor fixo L, do qual os valores de f de x se aproximam conforme x tende a 0. E, nesse caso, a gente usa aqui a notação de não existe o limite. Tá? Por que não existe o limite? Né? O limite não existe, gente, porque ele leva em consideração a forma como eu me aproximo do 0. Tá? Se eu me aproximo para uma certa fração, a função se aproxima de um certo ponto. Se eu me aproximo para um outro tipo de fração, o comportamento dela já manda ir para outro lugar. Se o limite existisse, não interessa o tipo de fração que eu uso. Não interessa. Se o limite existe, qualquer fração que eu uso, indo para 0, a função vai para o mesmo lugar. Tá? Então, está aqui. Salvar o progresso, beleza. Vamos para cá. Ok. Um outro conceito, né, é que até agora a gente está vendo o limite, né, se aproximando tanto pela esquerda quanto pela direita. O que a gente pode fazer é olhar esses limites de forma lateral. Né? E se eu quiser me aproximar somente por um lado, somente pela direita, por valores maiores que um ponto, ou pela esquerda? Eu posso também fazer isso. Então vamos ver como que funciona esse tipo de limite. Tá? Vamos dar uma olhada no comportamento da função f de x, tá? Igual a módulo de x sobre x, perto do ponto 0. Bom, de novo, ela não está definida no 0, tá? Porque estou dividindo por x, ok? Então eu não posso analisar a função no ponto para tentar ver para onde que ela vai, tá? Porém, nesse caso, a gente consegue enxergar o seguinte, né? Quando o x é menor que 0, a função sempre vai dar menos 1, tá? Vou fazer essa conta rápida que alguém pode reclamar. O módulo de x, ele é x, se o x for maior que 0, e é menos x, se o x for menor que 0. De forma, então, que f de x, né, vai ser o quê? Vai ser x sobre x, se o x é maior que 0, que agora eu não posso permitir que ele seja igual a 0, e ele é menos x sobre x, se o x é menor que 0. Então, a expressão dessa função fica bem melhor eu dizer que ela vale 1, se o x é maior que 0, e dizer que ela vale menos 1, se o x é menor que 0. Tá? E aí, a gente observa esse fenômeno, né? Se eu vou por valores menores do que 0, né, não importa como que eu vá para 0, por valores menores que 0, a função sempre vai me dar menos 1. Então, o limite, quando eu vou para 0 pela esquerda, por valores menores, vai ser menos 1.
né? Se eu for só por esse lado. E se eu for por esse lado, o limite vai ser 1. Tá? O limite geral, pessoal, geral, falar o limite existe? Existe, né? Pergunta, existe o limite de módulo de x sobre x quando x vai para 0? Tá? Não. Quem que falou que não? Neuza. Neuzinha Beatriz. Isso. A Neuza falou que não, tá? E eu concordo com a Neuza, né? Por quê? Se eu vou por um lado, ele se aproxima de 1. Se eu vou para o outro, ele se aproxima de -1. Então, ele não se aproxima de nenhum valor, tá? Então, a dona Neuzinha Beatriz está correta em dizer que não existe esse limite, tá? Embora, né, se eu focar, né, no maior e no menor, ela se aproxima de um, né? Se eu ficar preso aqui se eu não puder passar do 0, ela se aproxima de -1, tá? Se eu não puder ir do 0 para trás, ela se aproxima de 1. Então, esse tipo de comportamento, quando o limite não existe, mas de cada lado ele até existe, a gente chama de limite lateral. Tá? Olha o gráfico aqui, ó. Tá? Olha o gráfico. 1, né? E -1. Tá? Então tá aqui. Resumido aqui o processo aqui, que o limite não existe. Tá? Aqui. Tá? Vamos para a quarta observação. Quer dizer, embora, né, o limite não exista, tanto no exemplo do seno de π sobre x, quanto do módulo, tem uma diferença, tá, no tipo de não existência. Tá? Enquanto no exemplo do seno a função é doida, fica pipocando, né, fez aquele borrão perto do 0, no exemplo 5, no exemplo do módulo de x sobre x, ela é bem melhor comportada, né? Ó, eu consigo ver, né, o que acontece lateralmente. Na função, vamos lá, na função do seno, cadê aqui o gráfico dela? Tá? Eu não consigo ver o que acontece lateralmente. Olha, lateralmente ela é tão confusa de um lado quanto do outro. Tá? Ela é tão confusa de um lado quanto do outro, né? Mas o módulo de x sobre x não é tão confuso assim. Vamos ver alguns fatos, né? F de x se aproxima de -1 conforme x se aproxima de 0 por valores menores do que 0, né? Ou seja, quando x vai pela esquerda, a função se aproxima de -1. Olha o gráfico dela aqui, ó. Então, o conceito é esse. Quando eu vou nessa direção, eu fico próximo de -1. Quando eu vou nessa direção, eu fico próximo de 1. Tá? Então, ela, apesar de não se aproximar de nenhum lugar, quando eu lateralizo o conceito, ela se aproxima. Então, pela esquerda, ela se aproxima de -1 e pela direita, ela se aproxima de 1. Né? E aí, então, a gente conclui que o limite lateral, né, vou inventar esse termo, limite lateral, né, quando o x tende a 0 pela esquerda, é -1. E a gente vai escrever desse jeito. Repara que tem um rabisco aqui, ó, esse aqui, ó, é 0 menos. Tá? Quando eu faço 0 menos, eu estou dizendo que eu estou indo pela esquerda. E quando eu faço 0 mais, eu estou indo pela direita. Isso vale para um ponto x0 qualquer, né? x0 menos, esquerda, x0 mais, direita. Então, estou me aproximando de x0 pela esquerda e estou me aproximando de x0 pela direita. Né? Então, está aqui, ó. Então, né? Apesar de não existir o limite, os limites laterais existem. Tá? A conclusão é, no exemplo 4, não tem limite, nem os limites laterais. A função é confusa de qualquer jeito. No exemplo 5,
o limite não existe, tá? Mas os limites laterais existem, tá? Então vamos falar desses limites laterais, né? Que eles são importantes também, tá? A definição 2 é a definição informal de limite lateral. É bem parecido com o processo de limite que a gente já vem lidando, só que a gente tem uma restrição lateral. Quer dizer, eu vou considerar aproximações por baixo e aproximações por cima, separadamente, tá? Então a gente vai dizer que o x tende a x0 pela esquerda e vai escrever daquele jeito que eu falei, né? X vai para x0 menos, né? Quando o x quando o x se aproxima de x0 por valores menores, né? E vai dizer que o limite existe quando esse comportamento de x indo para x0 por valores menores, a função se aproxima de um valor fixo L. Tá? De novo, sempre se aproxima, mas nunca é igual. Tá? Então, se ela tem um comportamento, né, de se aproximar de um número quando a gente vai pela esquerda, a gente fala que o limite lateral pela esquerda existe e escreve desse jeito. Tá? De forma semelhante, a gente faz com o limite lateral pela direita. Tá? Então, conforme eu vou indo por valores maiores que x0, né, vou tendendo a x0 pela direita, se a função se aproxima de um valor fixo, então eu falo que o limite lateral pela direita existe e vale L. Tá? Tá, então eu tenho três formas de limite. Eu tenho o limite tradicional, o primeiro limite. Eu tenho o limite lateral pela esquerda e o limite lateral pela direita. Tá? Será que eles se relacionam, esses limites? Será que eles têm um relacionamento? A proposição 1 dá esse relacionamento dos limites laterais. Tá? Qual que é o relacionamento? Se o limite lateral existe, perdão, se o limite tradicional existe, né, eu estou dizendo que a função se aproxima de L, não importa de que lado eu vá. Isso quer dizer que se eu me restringir à esquerda, ele vai para L, e se eu me restringir à direita, ele vai para L também. E se eu me restringir à esquerda e ele for para L, e eu me restringir à direita, ele também vai para o mesmo L, então o limite tradicional existe, porque não importa que lado que eu fique, ele sempre vai produzir L. Então, o limite ordinário existe e vale L, se e somente se os laterais existem e vale L. Repara que no meu exemplo 5, o limite pela esquerda deu menos 1 e o limite pela direita deu 1. Ou seja, o limite não existe. Tá? Embora os laterais existam. Né? Os demais exemplos onde a gente calculou os limites, né, repara que na tabela a gente tanto foi para um lado como foi para o outro. E olhou o gráfico tanto de um lado quanto do outro. Tá? Então a gente sem falar a respeito, acabou usando a lateralidade. Pode ver as tabelas que estão aí para cima. Tá? A gente usou a lateralidade. Tá? Olhou de um lado, olhou do outro, e analisou e concluiu que o limite existia. Então o relacionamento do limite tradicional, do limite ordinário com os limites laterais é esse. Tá? Então se esses caras existem e diferem, esse não existe. Tá? A gente não raras vezes faz desse jeito aqui, ó, faz a esquerda e faz a direita para provar que o limite ordinário existe. Deixa eu salvar aqui e tocar o barco, né, para ir para a segunda seção. Tá? A segunda seção são as propriedades e cálculo de limites. Tá? A gente vai querer calcular limite, vai querer entender limite, não mais olhando, né, para tabelas e gráficos. A gente vai querer uma forma, vamos dizer assim, operacional de calcular limite. Tá? Eu quero, né, sabendo alguns limites, como que eu calculo mais limites. Tá? Então, na primeira parte, a técnica que a gente tinha para enxergar o limite era gráfico e tabela. Tá? Deixei claro que esse método não é preciso. É preciso não é preciso assim. Ele não é muito confiável. Funciona em muitos casos, mas em alguns casos não funciona. Dei exemplo de casos que não funciona. Tá?
mas a gente vai ficar com esse processo mesmo, né? Nessa sessão agora, a gente vai construir um jeito, né, de enxergar o limite, né, sem precisar ficar olhando para tabelas e gráficos. Tá? Vamos ver as propriedades de limites. Né? Vamos supor que existam os seguintes limites, né, de f de x quando x vai para x0 e de g de x quando x vai para x0. E c é um número real fixo, é uma constante. Tá? É um número fixo. Pode ser 5, pode ser 4, pode ser 3, é fixo. Né? A gente tem... A primeira propriedade são os limites básicos especiais. Que limite que é esse aqui? Limite de c quando x vai para x0 é c. Tá? Esse é o limite da função constante. Então eu tenho uma função aqui, né, por exemplo, f de x igual a 10 para todo x. Essa é a função constante. Né? Qual é o comportamento dessa função quando x vai para 2? Ela se aproxima de algum valor? Ela é constante, ela só vale 10. Ela se aproxima do 10. Qual é o comportamento dessa função quando o x se aproxima de π? Essa função é constante igual a 10, ela só vale 10. E aí esse limite básico especial. O limite de uma função constante quando o x vai para x0 é o valor dela. Ele existe e vale a constante que é a cara dela. Tá? Outro limite especial é da função identidade. f de x igual a x. Tá? Para onde vai a função f de x igual a x quando x vai para x0? Poxa, ela vai para x0, cara. Você pode fazer tabela, você pode fazer gráfico. Professor, Oi. a minha internet tinha caído. Se eu podia repetir essa parte aí, a gente agora tá vendo propriedade limite, é isso? Sim, sim. Mas eu comecei agora. Eu vou voltar um pouquinho, mas eu comecei agora. A gente vai estabelecer algumas propriedades, né? E a gente vai parar de usar gráfico e tabela. E usar propriedade para calcular limite. Tá? Então eu estou começando com alguns limites atômicos, vamos dizer assim, alguns limites muito básicos. Limite de função constante, é isso, estou só justificando. E limite da função identidade, f de x igual a x. Né? Então, quando o x se aproxima de x0 e a função é constante, ela nunca vai ser diferente do que a constante que caracteriza ela. E a função identidade, f de x igual a x, quando o x vai para x0, ela reproduz esse comportamento. Quando o x vai para x0, ela vai para x0, porque ela é igual a x. Então, se o x vai para algum lugar, ela vai para esse lugar. Então, esses são os limites que a gente tem aqui, básicos e especiais. Limite de constante é constante e limite de x, quando x vai para x0, é x0. Né? É fácil de convencer vocês e é fácil de vocês acreditarem. Segunda propriedade agora, chamada lei da soma. Né? Se eu estou calculando o limite de uma soma de funções, né, é verdade que o limite da soma é a soma dos limites. Tá? Então, se eu sei calcular o limite de f quando x vai para x0 e o limite de g quando x vai para x0, eu sei calcular o limite da soma. O limite da soma é a soma dos limites. Tá? Assim como a diferença também obedece essa regra. Tá? Então, o limite da diferença é a diferença dos limites. Aí o produto, então, soma, legal, diferença, legal, e o produto? O produto também obedece essa regra. Tá? Se a tua função tem limite, né, quando x vai para x0, e ela multiplica por outra que tem limite também, para onde que vai o produto? O produto vai para o produto dos limites. Tá? Então o limite, ele respeita a soma, a diferença e o produto. Ele também respeita o quociente. Só que tem um... Oi? Poderia dar um exemplo, por favor? Poderia. Vamos lá então, beleza. Olha aqui, ó. Eu vou dar um exemplo. Deixa eu voltar aqui para cima aqui. Por exemplo, a gente conhece esses dois limites aqui, tá? Aí digamos que eu queira calcular esse limite aqui, ó. Limite
de 5x quando x vai para 3. Perdão, vou começar com mais legal. Eu quero calcular esse limite aqui, ó, limite de 5 mais x quando x vai para 3. Como é que eu estava fazendo até agora? Até agora eu estava fazendo assim. Eu fazia uma tabela, olhava a tabela, depois fazia um gráfico, olhava o gráfico. Agora, essa lei da soma me permite não mais fazer isso. Por quê? Porque o limite da função constante é 5, quando x vai para 3. E o limite da função f de x igual a x quando x vai para 3 é 3. Então, isso aqui é o limite, pela propriedade, pela lei 2, tá? Isso aqui é o limite de 5 quando x vai para 3, mais o limite de x quando x vai para 3. Isso vale quanto? Esse aqui eu já falei que o limite de constante é constante, vai para 5. Esse aqui vai para 5. E esse aqui vai para 3. Então, fica 5 mais 3. Então, o limite da função 5 mais x é 8. Tudo bem? Deixa eu ver se está... Tá, vamos lá. Pode falar. Eu tenho uma questão que fala que é para mim usar explicar, na verdade, o processo dessas leis quando eu estiver fazendo. É só eu colocar essas aí, tipo, lei 1, lei 2? Isso, eu usei o L1, usei o L2, né? Ok. Tá ok? O Axel mandou uma pergunta capciosa aqui. Professor, você vai usar... Essa pergunta tem toda a disciplina de cálculo 1. Olha, que eu posso garantir assim, desde que quando eu era menino que eu fiz cálculo 1. Se eu vou aceitar a regra de L'Hopital. Tá bom? Eu aceito qualquer forma de resolução correta, né? Exceto se eu proibir determinada solução, né? Ou se eu fixar uma determinada solução. Então, se o exercício diz calcule o limite e eu não falo nada, você usa a regra que você quiser, a regra que estiver valendo. Também não vai inventar a regra de Excel e calcular lá de qualquer jeito, né? Essa é uma regra chamada regra de L'Hopital. A gente vai ver essa regra mais para frente, né? Normalmente não é o caso do Excel, né? Que o Excel ele não é. Normalmente os veteranos fazem essa pergunta. Quem está fazendo cálculo pela segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima vez faz essa pergunta. Pode usar L'Hopital? Pode usar L'Hopital? Né? E normalmente quem faz essa pergunta não é o caso do Excel, né? Não sabe usar L'Hopital. Usa errado e erra. Tá bom? Então é isso. Vamos lá então. O que você perguntou é isso. E dessa forma eu posso calcular o limite, em vez de ser mais, menos, em vez de ser mais vezes, tá certo? Então essas propriedades elas falam isso, tá? Então o limite da soma é a soma dos limites, o limite da diferença é a diferença dos limites, o limite do produto é o produto dos limites, o limite do quociente é o quociente dos limites, mas aqui tem um problema que é o seguinte, exceto se o limite de g de x vai para zero. Se o limite de g de x quando x vai para x0 não for zero, vale que o limite do quociente é o quociente dos limites. Tá? Mas se o limite da parte de baixo for zero, essa regra não vale. Tá? Então o limite do quociente é o quociente dos limites, exceto quando esse camarada é igual a zero. Tá? Esse exceto é um exceto muito forte. A quinta lei é a lei da raiz, né? Se eu tenho uma raiz enésima, raiz quinta, quarta, sétima, raiz 18ª, né? O limite de uma raiz é a raiz do limite. Tá? Então tá aqui. Tem uma restriçãozinha, é porque se o n for par, né? Se o n for par,
não tem como eu me aproximar por valores negativos. Então eu tenho que assumir que o limite ele é positivo. Tá? Então, aplicando essas 5 leis, gente, a gente consegue calcular muito limite que tem por aí na praça. Tá? Aplicando essas 5 leis, a gente pode calcular muito limite, pode inclusive estabelecer novas regras. Né? Por exemplo, limite do múltiplo constante. Então eu tenho uma função que é um múltiplo constante, né? Daqui, ó, c vezes f de x. Bom, isso aqui é obviamente pela regra do produto, tá? Vai ser o limite de c vezes o limite de f de x, quando x vai para x0. Então ficou aqui o L1 mais L3, usando o g como uma função constante. Né? Limite da potência, né? Então eu tenho f de x elevado a um n fixo, sei lá, 10. Né? Eu posso ir indo, né? E entrando aqui com o limite. Então o limite de f de x elevado a 10 é o limite elevado a 10. A propriedade L3 usada n vezes repetidas. Tá? E o limite das potências de x. Né? Só um instantinho aqui que eu tenho que... Sussu? Tá aí? Beleza. Então é isso. A potência aqui é usar o limite que f de x, quando x vai para x... aqui tem um erro, tá, gente? Aqui ou é a, aqui é x0 elevado a n. Ó. Aqui é x0... O limite de x elevado a n, quando x vai para x0, é x0 elevado a n, não é a. Tá? É x0. Tá? Então eu tenho 5 leis, e dessas leis a gente tirou mais algumas propriedades, tá? P6, P7 e P8. Vamos dar uma olhada no exemplo que eu acho que tem a ver com o que a colega falou aí pra gente, né? Olha só esse limite aqui de um polinômio. Né? Repara que um polinômio é uma construção feita com constantes, potências, somas e diferenças. Então aqui, cara, é um terreno fértil para eu aplicar as regras. Né? Por exemplo, aqui, ó, limite dessa função, quando x vai para 5. Né? Então aqui eu tenho uma diferença e uma soma. Então eu vou entrando com o limite aqui. Ó. Eu vou quebrando o limite aqui. Então o limite de 2x² menos 3x mais 4 vai ser o limite de 2x² menos o limite de 3x mais o limite da função constante 4. Tudo indo para 5. Essa é a propriedade 2. Tá? O limite, ele quebra na soma e na diferença. E aqui o que acontece? Aqui eu tenho um múltiplo constante de uma função. Então a constante sai do limite. Então aqui fica 2 vezes o limite de x² quando x vai para 5. Aqui fica menos 3 vezes o limite de x. E aqui eu poderia até ter calculado já. Né? Aqui é o limite de uma constante, aqui eu já sei que vai para 4. Tá? E agora aqui eu vou usar a regra da potência. Tá? X², x vai para 5, então vai para 5 ao quadrado. Limite de x quando x vai para 5 é 5. Né? E então a resposta é 39. Fazendo aquela soma todinha ali em cima. Tá? Repara agora, não tem gráfico, não tem tabela. Tem propriedades e leis. Tá? E é assim que a gente vai calcular a maioria dos nossos limites. Tá certo? Uma outra observação que vale fazer é que no caso do polinômio, né, a gente obtém o seguinte comportamento. A gente acharia o limite se a gente substituísse, né, o x0 por 5 de uma vez. Daria isso. Né? Então, algumas funções permitem o cálculo do limite por substituição direta. Tá? É o caso dos polinômios. Tá aqui, ó. É o que essa propriedade 9 vai dizer para a gente. Né? Com a propriedade 9, a gente vai ver isso aí. Vamos lá, então. Limites de funções polinomiais podem ser obtidos por substituição direta no ponto x0. Né? Como que eu sei disso? Eu sei porque a gente vai usar a mesma jogada que a gente usou
acima, tá? A gente vai usar L2 mais P6 mais P8, que foi o que a gente usou aqui em cima. Tá? L2 mais P6 mais P8. Tá? Isso vale para qualquer polinômio, né? Porque um polinômio, só recordando então, um polinômio é uma expressão assim, ó. É uma expressão AN, XN, mais AN menos 1, XN menos 1, mais reticências, mais A1x, mais A0. Tá? E aí o que faz? Quando eu vou calcular o limite aqui, eu vou quebrar todas essas somas. E esses caras são constantes. Eles vão sair pelo P6. Né? E aí eu vou usar a regra da potência. Né? Então como é que fica o limite desse polinômio quando o x vai para x0? Ele vai ficar, conforme usando essas regras aqui, vai ficar AN, x0 elevado a n, mais A1 x0 mais A0, que nada mais é do que o tradicional polinômio calculado no x0. Então, quando você estiver trabalhando com polinômios, como que você calcula o limite? Substituição direta. Mas por que você pode fazer isso? Pela propriedade 9. Tá? Então, bora lá, toca o barco. Exemplo 7, olha aí, raiz de um polinômio. Tá? Mas a propriedade, a lei 5, diz que o limite ele entra na raiz. O limite de raiz de 4x2 menos 5 quando x é para menos 2. Eu entro na raiz e calculo esse limite. Mas esse limite é um polinômio. É só substituir. Então substitui e chega na resposta. Repara que agora a gente tem uma forma mais mecânica de fazer as coisas. Né? A gente saiu das tabelas e gráficos e agora está usando leis e propriedades. Tá? Outra propriedade que a gente vai investigar aqui. Ó. Aplicando a lei do quociente na propriedade 9, quer dizer, qual que é a propriedade 9? Limite de polinômio é substituição direta. A gente vai poder calcular o limite das funções racionais. O que é uma função racional? Função racional é uma função que não é um polinômio, mas é um quociente de polinômios. Então, função racional é uma função que tem uma expressão polinomial no numerador e uma expressão polinomial no denominador. Né? O domínio dela são os valores de x que não são raízes do polinômio que está embaixo. Tá? E esse tipo de função, as funções racionais, elas também, você também calcula o limite por substituição direta. Tá? Por quê? Porque quando tu for calcular um limite, né, desde que q de x0 não seja zero, quando você calcula o limite da função racional, o que vai ser? Vai ser o limite da função que está em cima dividido pelo limite da função que está embaixo. Como o limite da função que está embaixo não vai para zero, então esse é o quociente dos limites. Mas o limite de polinômios é substituição direta. Tá? Vamos ver um exemplo. Repara aqui, essa função aqui. Limite de x indo para menos 2, de x ao cubo mais 2x2 menos 1, sobre 5 menos 3x. Quer dizer, tem um polinômio em cima e tem um polinômio embaixo. Tá? Agora, quando o x vai para menos 2, para onde que está indo a parte de baixo? Né? Está indo 5 menos... tal. Eu substituo aqui embaixo. Como é que eu calculo o limite de x indo para 2 aqui embaixo? É só substituir. Então fica 5 menos 3 vezes menos 2. Então fica 5 mais 6 aqui embaixo vai para 11. Então não tem problema. Eu posso calcular o seguinte. Limite do quociente é o quociente dos limites. Né? Aí agora eu uso a propriedade do... Aqui eu poderia usar a P9 direto. Né? Se eu usar P9 direto aqui, P9 direto aqui, eu vou ficar aqui com menos 2 ao cubo, esse limite aqui em cima, mais 2 menos 2 ao quadrado, menos 1. E embaixo fica 5 menos 3 menos 2. É usar a P9 aqui, direto. E aí já obtenho a resposta. Mas em vez de usar a P9, o roteiro vai fazendo, usando todas as propriedades. Usa a L2 aqui,
usa a P6, tá? E depois finaliza com a P8 e fica 1 sobre 11, tá? E o que está falando aqui, ó, será que podemos simplesmente usar a substituição direta? Será que substituir diretamente vai dar certo? Vamos ver. Ó. Primeiro tem que verificar o que eu fiz. Ó. Verifica que o denominador não se anula em x0 igual a menos 2. Eu vi que deu 11 e não se anulou. Aí eu uso o P10, ó, pum, sai em uma linha. Tá? Então eu tenho duas grandes famílias, né? Duas grandes famílias que eu posso usar a substituição direta para calcular limite. A primeira grande família são as funções polinomiais. E a segunda grande família são as funções racionais, quocientes de polinômio. Tá? Então, vou resumir essa ideia aqui nesse texto aqui, ó. Né? Aqui, ó. Funções com a propriedade da substituição direta no ponto x0, elas vão ter um nome, são chamadas funções contínuas em x0. Então, o que é ser uma função contínua? É uma função que admite a substituição direta. Né? A gente ainda vai ver esse tipo de função, que é um tipo de função muito importante na matemática. Tá? O que a gente acabou de provar, de verificar, na verdade, é que funções polinomiais e funções racionais são contínuas em todos os pontos do domínio. Tá? Porque o domínio de uma função, o domínio de um polinômio é todos reais. E o domínio de uma função racional são os pontos onde o denominador não se anula. Tá? Então, tá ok. Dá para usar a P10 direto. Ok, gente. Até aí, estamos aí com vários métodos agora, com várias propriedades. Agora vem alguns poréns. Quando não podemos calcular o limite por substituição direta? Essa é a parte mais delicada. Né? Quando a gente não pode calcular o limite por substituição direta. Caso 1. Funções que apresentam um comportamento isolado e específico no ponto x0. Esse é o caso 1. Tá? Ou seja, aqui, ó, encontre o limite de g de x quando x vai para 1. G de x é quase perfeita. Ela é um polinômio se o x for diferente de 1, mas ela vale 8 se o x for igual a 1. Então eu não posso sair substituindo diretamente. Tá? Porque ela não é polinômio. Eu vou ter que fazer algumas contas. Tá? Então, quando a gente for calcular esse limite, né, o que vai acontecer? Né? A gente, né, vai recordar a definição de limite. O que é o limite? Eu estou olhando para o comportamento da função próximo de x igual a 1, mas não igual a 1. Tá? Então, como é que eu vou fazer? Né, para calcular o limite, a gente vai fazer o seguinte. Né, como o limite de g de x, como o limite de g de x como o limite para x tendendo a 1 de g de x, quer dizer o quê? Esse limite, eu estou querendo saber os valores próximos de 1, mas diferentes de 1. Não me interessa exatamente igual a 1. Sendo assim, vale o comportamento polinomial da função. Por quê? Porque ela é um polinômio em todo lugar, exceto em x igual a 1. Mas como o limite não considera o valor igual a 1, então ela é polinomial no limite. Né? Para quando eu considero o limite, eu estou ignorando o x igual a 1. Não me interessa x igual a 1. Me interessa x próximo de 1. Mas se ele não é 1, ela é um polinômio. Então, eu posso calcular o limite da função g como se fosse um polinômio. Usar P9 e descobrir que esse limite é 5. Tá? Agora, observa uma coisa. O limite de g de x quando x vai para 1 é 5. Mas o valor dela quando calculado em 1 é 8. Então, não vale substituição direta. Entendeu o que eu estou falando aqui? Polinômio vale substituição direta. Mas essa função g, ela não é um polinômio. Ela é quase um polinômio, exceto num lugar. Né?
Então, se ela não é polinômio, não vale substituição direta. Né? Tanto não vale, né, que o limite dela deu uma coisa e o valor dela no ponto deu outra. Né? Se eu tivesse calculado g de 1, eu tinha me dado mal. Então, o primeiro caso é o seguinte. Funções que apresentam um comportamento isolado e específico no ponto x0. Esse caso não dá para fazer substituição direta. Eu tenho que olhar o conceito de limite. Segundo caso, o ponto x0 não pertence ao domínio da função, então não dá para substituir. Né? Vamos ver um caso, né, que não dá para usar substituição direta. Né? O caso clássico é esse. Ó. O exemplo 10 é um tipo de exemplo que é uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Repara aqui, ó, encontra o limite de x tendendo a 1, de x² menos 1 sobre x menos 1. Substituição direta está fora de cogitação. Ah, professor, mas não é uma função racional? É. Então é só fazer substituição? Seria. Qual é o problema da substituição aqui, direta? O limite de x menos 1 quando x vai para 1 é 0. Isso aqui vai para 1, menos 1, 0. A substituição direta, né, a regra do quociente só vale quando a parte de baixo não vai para 0. Aqui ela vai para 0. Então não vale o limite. Isso aqui é o limite de cima sobre o limite de baixo. Não vale. Tá? Então substituição direta fora de cogitação. Tá? Porque ela nem está definida nesse ponto. A regra do quociente, fora de cogitação. Tá? Esse é um tipo de limite que a gente chama de 0 sobre 0. Mas 0 sobre 0 não é um limite condenado. Dá para fazer uma conta aí. Né? Dá para fazer uma conta. Que conta? Repara uma coisa. O fato do x0 anular o numerador e o denominador está dizendo que tanto o numerador quanto o denominador têm um fator comum. Ambos são polinômios. Né? Eles têm a mesma raiz, então eles têm um fator comum. Então repara, o limite de x² menos 1 sobre x menos 1, né, eu posso colocar em evidência esse fator comum. É a mesma coisa que o limite de x indo para 1, de x mais 1 vezes x menos 1 sobre x menos 1. Tá? E o que está acontecendo aqui? Repara, aqui é o seguinte, eu estou indo para 1. Tá? E quando eu estou indo para 1, o x não é igual a 1. Então, se ele está indo para 1 e ele não é igual a 1, então eu tenho o mesmo fator em cima e embaixo. Eu posso cancelar esses fatores. O x está indo para 1, ele não é 1. Né? Repara que eu estou indo, eu não estou lá. Então, esses valores aqui são diferentes de 0 a todo momento. Então, ele está multiplicando e dividindo, então eu posso cortar. Então, essa função tem o mesmo comportamento que essa. Tá ok? Porque aqui ficou multiplicando e dividindo, ficou igual a 1. Então, esse comportamento aqui é tranquilo, eu sei calcular. Então, essa função tem o mesmo comportamento que essa. E quando o x vai para 1, essa aqui vai para 2. Então, o limite existe e é igual a 2. Mas eu não consigo substituir. Eu tenho que fazer essa argumentação, né, de achar um fator comum. Tá? A justificativa é aquela. Eu estou interessado nos valores próximos de 1. Tá? E não igual a 1. E aí eu posso calcular o limite dessa forma. Tá? Vamos lá. Ó. A observação 5 aqui, né, ela vai dizer exatamente o que eu falei aqui em cima. A gente só pode cancelar um fator multiplicativo comum do numerador e do denominador caso ele seja diferente de 0. Né? E como eu falei que o x está indo para 1, então x menos 1 é diferente de 0. Tá? Porque ele só vai ser 0 exatamente em x igual a 1. Ok? Vamos lá então para mais um exemplo. Exemplo 11, simplificando algebricamente para poder cancelar o fator comum. Vamos calcular esse limite aqui, ó. Limite de h indo para 0 de 3 mais h ao quadrado menos 9 sobre h. Opa! Não dá para substituir direto porque não dá para pôr 0 aqui embaixo. Não dá para fazer o limite
do quociente é o quociente dos limites, porque aqui embaixo está indo para zero. Então estou enrolado. Mas será que não dá para fazer aparecer um h multiplicando aqui em cima? Né? Tá? Vamos ver. Ó. Se eu colocar o h igual a zero aqui em cima, eu vejo que a expressão zero em cima também. Ah, então esse aqui está me parecendo aquele do tipo 0 sobre 0. Então a ideia é tentar fazer aparecer um h em evidência aqui em cima. Então, bora fazer isso. Tá? Então vamos calcular esse limite aqui, o limite de 3 mais h ao quadrado menos 9 sobre h. Bom, o que eu vou fazer aqui? Primeiro de tudo é quadrar esse troço. Então vai ficar o quadrado do primeiro, 9, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2 vezes 3, 6, vezes o h, 6h, mais o quadrado do segundo, h quadrado menos 9 sobre h. Ah, olha o que vai acontecer aqui, ó. Esse menos 9 vai matar esse 9, vou ficar com 6h mais h quadrado. Então esse limite é igual a esse, 6h mais h quadrado sobre h. Eu posso colocar o h em evidência aqui em cima. Então vai ficar h que multiplica 6 mais h e h embaixo. O h está indo para zero, ele não é igual a zero. Sendo que ele não é igual a zero, eu posso cortar os termos que aparecem multiplicando e dividindo. Então ficou só o 6 mais h. O comportamento desse quociente é o mesmo comportamento que esse cara aqui. E esse cara aqui, ele vai para 6 quando o h vai para zero. E aí eu consigo calcular. Sem tabela, né? Sem gráfico, mas usando expedientes algébricos do cálculo de limite. Tá? Exemplo 12, mais um exemplo do tipo 0 sobre 0. Só que aqui tem um truque diferente. Tá? Aqui tem um truque diferente. Aqui eu não consigo colocar em evidência. Né? Fica difícil fazer evidência. Vamos dar uma olhada nesse limite. Ó. Limite de raiz de t quadrado mais 9 menos 3 sobre t quadrado. Não dá para substituir, porque eu não posso colocar zero aqui embaixo. E esse cara aqui está indo para zero, quando o t vai para zero. Então não dá para usar o quociente. Então eu estou amarrado aqui. E também não tenho nenhuma saída de potência para fazer. Mas aqui a gente tem uma jogada que é multiplicar pelo conjugado. Para cancelar. Vamos ver como é que funciona isso. Tá. Vou calcular esse limite. Tá? Vou calcular esse limite aqui. Ok. Limite dessa expressão quando t vai para zero. E eu não estou conseguindo simplificar ela. Tá? Mas uma saída é multiplicar pelo conjugado. Eu trocar o sinal aqui e multiplicar em cima e embaixo. Pô, porque quando eu multiplico em cima e embaixo, eu estou multiplicando por 1, eu não estou fazendo nada, eu não estou alterando a expressão da função. Mas ela vai ficar muito mais fácil de ser resolvida. Porque na hora que eu fizer esse produto aqui, eu vou ficar com t quadrado mais 9 menos 9. Tá? Aqui embaixo eu não piorei a situação, né? Parece, mas não está piorado. E aí isso aqui me liberou um t quadrado em cima para cortar com o t quadrado embaixo. E agora, gente, é o seguinte, a expressão ficou 1 sobre essa raiz aqui mais isso aqui. Só que o que acontece? Quando o t vai para zero, né, eu vou entrar com esse limite aqui dentro, repara aqui, ó. Eu vou entrar com esse limite aqui dentro, aqui embaixo, aqui em cima ficou 1, né? Aí o limite entra na raiz, tá? E esse limite aqui, quando o t vai para zero, ele vai para 9. E aí a raiz vai virar 3, então ficou 1 sobre 3 mais 3, 1/6. Tá? E aí eu consegui calcular esse limite com esse truque algébrico aqui do conjugado. Ok? Tá? É o seguinte, gente, eu vou precisar parar. Né? Eu ia fazer um intervalo, acabou que eu nem fiz um intervalo, mas eu vou precisar parar. Vou fazer o seguinte, eu vou parar aqui, né? Deixa eu lá. Eu vou parar aqui, deixa eu só acertar aqui. Tá. Eu vou parar aqui, ó. Eu vou parar por aqui. A gravação vai ser lançada no YouTube, tá? Eu vou encerrar a gravação e a aula também, mas o que eu vou fazer? Eu vou gravar
mais tardar amanhã de manhã, o restante da aula para completar o roteiro, tá ok? Né? Tem um monte de, né? Tem um monte de gente aqui. O Jansen fez um comentário, não seria menos 1 sobre 11, né? Não sei onde está esse comentário, Jansen. Depois, se você quiser, você pode me detalhar mais no chat, no grupo de WhatsApp, tá bom? A próxima aula vai ser síncrona ou assíncrona? A nossa próxima aula é quinta-feira, tá? Ela vai ser assíncrona. Eu vou gravar o final dessa aula, que eu acho mais interessante. Eu gravo o final dessa aula e só na próxima terça-feira que a gente volta a se encontrar de forma síncrona. Tá ok? Né? Quinta-feira não dou aula não, fica para estudar. Né? Como o roteiro não deve faltar muito para terminar o roteiro, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Falta muito pouco. Será que falta muito pouco? Deixa eu ver aqui. Sim, falta muito pouco. Eu acho que não vale a pena eu dar uma aula síncrona na quinta-feira. Eu faço um vídeo com o final do roteiro, né? Vocês estudam, tiram suas dúvidas ou comigo ou com a Carol, né, monitora, comigo ou com o resto da equipe também, Matheus e Diego, tá? Então, Isabela, a próxima aula ela é assíncrona. Quinta-feira que a gente vai ter aula síncrona, tá? Eu vou me despedir de vocês, então, vou dar meu boa noite, vou encerrar a gravação, tocar a vinheta, tá? E termino de gravar essa aula amanhã e ponho no YouTube, tá legal? Gente, boa noite, eu vou precisar encerrar, vou ficar logado, tá? Mas eu vou estar ausente, tá ok? Gente, uma boa noite, né? Qualquer coisa, me procura aí nas redes aí, nos canais de comunicação que a gente tem, tá? Uma boa noite e fiquem com Deus. Deixa eu tocar a vinheta e encerrar aqui nossa aula. Tem que pegar aqui que meu mouse deu uma bugada. Aqui.